Olá, eu sou Giacomo. Tudo jóia com você? Viu? Você conhece o gráfico da função logarítmica por uma base entre 0 e 1? Por exemplo, uma base valendo meio, 0,3. E quais são os significados que estão por trás desse gráfico? Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá, ó. E como de costume, se essas aulas estão te ajudando, ajude o canal, deixa seu like e ajude seus amigos, compartilhe, fechou? Você viu nos vídeos anteriores dessa aula de função logarítmica, a definição de função logarítmica e o gráfico da função logarítmica quando a base é maior que 1. Agora nós vamos trabalhar com a base entre 0 e 1. Então vem comigo, ó, só retomando. A função logarítmica é uma função definida dos reais asterisco mais, né, reais positivos nos reais, é dado assim f de x igual a logaritmo de x numa base A, e é muito importante, ó, os reais positivos indicam que o domínio dessa função envolve x positivo, o x tem que ser positivo. Então o gráfico, ó, é só a partir do x maior que zero, o gráfico só está nessa parte, isso é um aspecto importante, fechou? E tem mais, a base aqui ela varia entre 0 e 1. E tem duas possibilidades, a base pode estar entre 0 e 1 e pode ser maior que 1. No vídeo anterior nós vimos o gráfico para a base maior que 1. Vimos, por exemplo, o gráfico esboçado para a base 2. E nós vimos lá no vídeo anterior que nós tínhamos uma função crescente. Agora, para uma base entre 0 e 1, aqui ó, a base estando aqui, nós teremos um gráfico com esse aspecto. Então você já percebe, ó, é uma função decrescente. Captou a ideia? Então tem uma função decrescente, ó, começa a partir do zero, né? Com exceção do zero, naturalmente, logaritmo para x maior que zero. Então a curva se aproxima do eixo y, mas não toca o eixo y e vem descendo. Quando eu faço logaritmo aqui de x na base A e eu pego 1, logaritmo de 1 na base A, o resultado é zero, uma consequência imediata, né? Logaritmo de 1 dá zero, fechou? Se eu pegar a base A aqui, ó, e note, a base está entre 0 e 1, ela está entre 0 e 1, e faço logaritmo de A na base A, o resultado é o que? É 1, logaritmo de A na base A dá 1. Você tem então aqui esse ponto. E aí você vai caminhando e o gráfico vai tendo esse formato. Vamos ver isso em ação com esse exemplo prático aqui. Então eu quero fazer o gráfico da função logaritmo de x na base meio, tá? Esse traçado aqui, logaritmo de x na base meio. Note, a base é meio, ok? É uma base, ó, a base é meio, é uma base que está entre 0 e 1, tá? Ó, esse meio aqui, um número entre 0 e 1. E aí vamos fazer algumas contas. Por exemplo, imagine que eu pego aqui, ó, o x valendo meio. Então eu faço logaritmo de meio na base meio. Log de meio na base meio é 1, né? Qual é o número que eu elevo a base meio para que dê meio? Você fala, ah, Giacomo, é 1. Pronto. Esse é o ponto. Logaritmo de 1 é 0, ou seja, logaritmo de 1 na base meio é 0. Qual é o número que eu elevo o meio para que dê 0? Você fala, ah, Giacomo, é fácil. Esse número aí, né? Perdão, qual é o número que eu elevo a base meio para que dê 1? Esse número é o zero. Logaritmo aqui, então, nós temos, olha só, f de 1 é o logaritmo de 1 na base meio. E o número que eu elevo a base meio para que dê 1 é zero. Vamos para um próximo. Agora imagine que nós andamos aqui, ó, dobramos o tamanho e pegamos o 2. Eu quero agora calcular f de 2. Vamos fazer aqui nesse espaço mesmo, tá? F de 2 vai ser logaritmo de 2 na base meio. Aí, nós vamos usar um truque. Nós vamos transformar esse 2 em meio. De que maneira? Nós faremos logaritmo de meio. E aqui o 2 eu vou escrever assim, ó, meio, olha só, elevado a menos 1. Isso mesmo. Lembra das aulas de potência aqui na playlist de fundamentos? Se você não lembra, vai lá, assiste as regrinhas com potenciação lá, ó. Então eu faço meio elevado a menos 1, ó, é o inverso de meio, que vai dar 2. Então, logaritmo de 2 na base meio vai ser menos 1. O resultado aqui é menos 1. Captou a ideia? Se eu fizer f de 2 dá menos 1, o correspondente aqui é esse número. E, por exemplo, eu pego esse tamanho e dobro ainda, jogo aqui 4.
Vamos calcular esse log? Eu vou ter que fazer aqui, ó, nesse espacinho mesmo. Vamos lá, vem comigo, ó. F de 4. Então é o logaritmo de 4 na base meio. Vamos usar o mesmo truque? Vamos usar o truque? Aqui nós vamos fazer assim, ó. Log, olha só o truque. Vê se você acompanha aqui, ó. Aqui eu vou colocar a base meio, porque eu sei que daí o resultado do logaritmo é o expoente. E que número eu elevo? Aqui, ó, ao meio e que vai dar 4. Que número? Você fala, ah, Giacomo, é o menos 2. Você tá treinado, tá treinada, né? Beleza. Aí, ó, meio elevado a menos 2, esse meio da cambalhota vai ficar 2 sobre 1. E, aliás, o menos da cambalhota vai ficar 2 sobre 1. E o 2 daí eleva o 2 e vai dar 4. Se você fizer meio elevado a menos 2, dá 4. Você pode até testar na sua calculadora. Digita aí 0,5 elevado a menos 2. Você vê que dá 4. Então esse logaritmo vale menos 2. Então aqui no nosso gráfico, ó, f de 4, o resultado aqui é menos 2. Esse é o gráfico da função logarítmica. Fechou? Beleza? Agora vem para o próximo vídeo que nós vamos amarrar logaritmo, exponenciais, função logarítmica, função exponencial e a função inversa. Nós vamos inverter as funções exponenciais em muitas aplicações usando os logaritmos e a função logarítmica. Eu te aguardo, beleza? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!